Oi, gente! No vídeo de hoje vamos saber um pouco mais sobre a saúde mental pós-pandemia. Bom, como todos sabem, no ano de 2020, 2021 e também 2022, aconteceu aí a pandemia, que foi a Covid-19 aí, que foi um vírus que se espalhou aí por todo o planeta e atingiu aí milhões de pessoas. Com isso, aconteceu também outras situações aí, né, envolvendo a política brasileira. Infelizmente. E por conta disso, muitas pessoas vieram aí a óbito. E, consequentemente, afetou também a saúde mental de milhões de brasileiros. Ou seja, antes aí, relatos, né, de pessoas com ansiedade, de pessoas com depressão, até mesmo ataque de pânico, que é muito recorrente na maioria dos brasileiros, por conta da pandemia, isso piorou de certa forma, né, sem sombra de dúvidas. Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar falando aí sobre como que foi o impacto aí da pandemia na saúde mental. Bom, acredito aí que o primeiro impacto que teve da pandemia na saúde mental, sem sombra de dúvidas, foi a questão do óbito aí, né, de milhões de pessoas. Então, uma coisa é você ver uma pessoa ali perto de você, infelizmente, ou até mesmo pela televisão, acontecer isso, né, de entrar em óbito. Outra coisa é quando você vê milhões de pessoas ao mesmo tempo, infelizmente, morrendo, né? E principalmente aí quando envolve muito descaso, que é o que aconteceu com a pandemia aqui do Brasil, né? Teve muito descaso envolvendo também a questão da vacina, questão da cura aí, hospitais superlotados, muita gente adoecendo para pouco médicos aí para estar ajudando essas pessoas, a questão do oxigênio também que envolveu. Então, acho que o primeiro impacto aí, sem sombra de dúvidas, foi as pessoas aí. E é importante ressaltar aí, quando a gente fala que o primeiro impacto aí na saúde mental, na questão da pandemia, em questões de mortes, a gente não pode deixar de falar de, infelizmente, pessoas próximas a gente que morreu, né, por conta da Covid, né? Então, sem sombra de dúvidas, tem muito mais impacto, infelizmente. Mas quando eu falo na questão das mortes, é o número de mortes que foi muita gente ao mesmo tempo, né? Então é mais voltada por esse lado. Mas também sem sombra de dúvidas, a gente falar de, infelizmente, pessoas próximas a gente que, infelizmente, também morreu por conta do vírus. Então, sem sombra de dúvidas, tem um impacto maior, justamente por conta desse vínculo afetivo aí que a gente tem, né? Principalmente vindo da família, né? Que é o primeiro grupo que a gente tem aí de pessoas perto da gente é a família. Outra parte aí que afetou também a saúde mental dos brasileiros por conta da pandemia foi a parte social. Num vídeo anterior eu cheguei até a comentar sobre isso também. Então, quando a pandemia surgiu aí, foi necessário a gente ficar mais recluso, mais dentro de casa. Então, a gente só saía quando era necessário. E a gente sabe aí que somos seres sociáveis, né? A gente tem que estar se socializando com as pessoas, com os amigos, na parte de trabalho também, na rua quando tem que comprar alguma coisa, com familiares, sem ser familiares tóxicos, né? Então é importante a gente estar se socializando. E quando veio a pandemia, isso acabou dificultando aí, né? Então, querendo ou não, isso tem um impacto sim na saúde mental, sem sombra de dúvidas. Muitas pessoas, depois da pandemia, ficaram até com dificuldade de sair de casa, né? Passaram a ficar com medo, apreensivas. Então, tudo isso por conta da pandemia. Bom, outros relatos que a gente teve aí relacionado à saúde mental na questão da pandemia foi também muitas pessoas com medo de pegar o vírus, né? Então, por exemplo, a gente sabe aí que mães que têm seus filhos, né, recém-nascidos, a gente sabe o quanto que elas já ficam apreensivas ali de acontecer alguma coisa com elas e quem vai cuidar desse recém-nascido, né? Fora mães também que já têm seus filhos adultos, né, e também tem essa mesma situação aí. Fora outras situações que tem também por conta em questão de morrer e deixar o outro, né? Então, com a Covid aí, com a pandemia, muitas pessoas ficaram apreensivas, em questão do vírus, né? Então, isso tudo mexe aí com a ansiedade, com o psicológico, com o comportamento dessa pessoa, justamente para tentar evitar aí que não pegue esse vírus, né?
Bom, e como já havia falado, né, antes da pandemia já havia muitos relatos aí de pessoas com TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, ataque de pânico. E pós-pandemia isso só piorou, né? Então todas as consequências aí da pandemia, do vírus em si, de como a sociedade ficou, o que podia e o que não podia fazer, isso tudo fez com que aumentasse aí em casos e mais casos, né? Igual no exemplo que eu dei aí da questão de morte por conta do vírus, o medo de morrer, né? O medo de pegar vírus. Então, por exemplo, pessoas que já tinham aí transtorno obsessivo compulsivo relacionado à limpeza, à higiene, por conta do vírus, isso só piorou, porque a pessoa começou a lavar mais as mãos, começou a ter mais higiene além do comum, tudo por conta do vírus. Outro ponto aí que afetou bastante a questão dos brasileiros em questão de trabalho, da saúde mental, foi de brasileiros optar pelo modo online, né? Então, trabalhar aí em home office. Então, muitas pessoas acabaram deixando também seus trabalhos que eram presenciais e passaram a trabalhar mais em casa, mais por conta própria, ou se trabalhava em alguma empresa, optou pelo modo híbrido ou pelo o modo home office. Então, justamente por conta também da pandemia, né? Que querendo ou não, a pandemia aí afetou seu emocional, seu comportamental, seu psicológico e acabou trazendo aí essa dificuldade de retornar ao trabalho em modo presencial. Então, consequentemente, o trabalho aí também foi afetado. E tem muitos outros pontos aí que, infelizmente, a pandemia afetou a saúde mental dos brasileiros na parte social, na parte da família, na parte de relacionamentos afetivos, na parte de amizade. Então, sem sombra de dúvidas, afeta. Não tem como falar que não afeta. Então, é necessário aí, sem sombra de dúvidas, procurar atendimento psicológico, tanto para casos mais graves quanto para casos mais pequenos, principalmente quando você vê aí que antes da pandemia você tinha um comportamento e pós-pandemia seu comportamento mudou por conta disso. Então, é necessário aí buscar atendimento psicológico aí, sem sombra de dúvidas. E tem vários profissionais aí na internet, né, que trabalham aí tanto online quanto presencial, que podem estar ajudando aí, né? Então é super importante. E é isso, gente. Aguardo vocês no próximo vídeo.